O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Napoleão Hill. Você passa a vida inteira dizendo que não tem tempo, que o relógio é seu maior inimigo, que as horas somem como areia entre os dedos e você só queria mais um pouco para fazer o que importa. Mas isso é a mentira mais confortável que você conta a si mesmo. Porque não é o tempo que falta. É direção. É clareza. É coragem de apontar o seu coração para o lugar que sempre te chamou e finalmente dizer, eu vou. Você acorda todo dia com essa urgência silenciosa no peito. Uma angústia que se esconde atrás dos seus compromissos. Você olha no espelho e percebe que o tempo não parou para você. As rugas se aprofundam. Os dias se repetem. E a sua história continua a mesma. O pior não é o medo de envelhecer. É o medo de envelhecer sem nunca ter vivido com propósito. De ser só mais um rosto na multidão. Mais um que desperdiçou a única coisa que não pode comprar de volta, a própria vida. Você diz que está ocupado. Ocupado demais para criar algo que vale a pena. Ocupado demais para se reinventar. Ocupado demais para se perguntar quem você quer ser de verdade. Mas no fundo, você sabe, essa ocupação é uma fuga. Porque quando você fica ocupado o suficiente, não precisa encarar a dor de saber que está perdido. O mundo está cheio de pessoas correndo sem direção. Gente que enche a agenda de tarefas, mas nunca faz nada que importe. Gente que confunde movimento com progresso. Gente que morre exausta sem nunca ter dado um passo verdadeiro em direção àquilo que importava. Você não precisa de mais horas. Precisa de mais coragem. Coragem de silenciar o barulho. De abandonar a pressa. De escolher um destino que te faça acordar antes do despertador porque a alma não aguenta esperar. Você quer saber por que se sente tão cansado? Por que carregar uma vida que não é sua é o peso mais destrutivo que existe? Você acha que é o trabalho que te esgota, mas é a falta de significado que te mata aos poucos. Você pode continuar fingindo que não tem escolha. Pode repetir a ladainha de que um dia vai arrumar tempo. Mas todos sabemos que isso não vai acontecer. Porque o tempo não vai se multiplicar para quem não tem direção. O tempo se expande apenas para quem sabe para onde vai. Quando você decide, de verdade, o seu caminho, as horas ganham propósito. Cada minuto vira um investimento. Cada dia passa a ser uma peça no quebra-cabeça do seu legado. Mas enquanto você viver no piloto automático, cada dia é só mais um tijolo no muro que separa quem você é de quem você poderia ser. Você acha que é cedo para pensar nisso? Acha que tem anos pela frente. Mas e se eu te dissesse que você já perdeu boa parte da sua história esperando o momento perfeito? E se eu te lembrasse que o amanhã não é uma promessa? Que há pessoas que dormiram ontem acreditando que teriam outra chance e nunca mais acordaram. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você sentiria? Orgulho ou arrependimento? Paz ou desespero? Você se despediu do mundo com a sensação de que fez o melhor que podia ou com o peso esmagador de tudo que deixou para depois? O tempo não vai te dar trégua. Ele vai continuar passando, dia após dia, como um rio que não volta. E você pode continuar à margem, tentando se convencer de que está tudo bem, ou pode pular nessa correnteza e remar com toda a força na direção daquilo que te faz vivo. Napoleão Hill dizia que o desejo ardente é o ponto de partida. Mas desejo sem direção é só fantasia. Não importa o quanto você queira algo. Se você não decide qual história quer contar, vai acabar participando do roteiro de alguém. Você vai ser só figurante na trama que outro autor escreveu. Henry Ford não esperou tempo livre para criar o seu império. Edison não aguardou o momento perfeito para tentar 1000 vezes e falhar. Carnegie não adiou os planos porque estava cansado. Eles sabiam que a vida nunca se acomoda para quem não sabe o que quer. O tempo não se organiza por você. Você que precisa organizar o tempo em torno do seu propósito. Você já se perguntou por que alguns conseguem tanto e outros nada, mesmo tendo 24 horas por dia? É porque uns acordam com uma pergunta viva: o que eu faço hoje que me aproxima do meu destino? E outros acordam tentando sobreviver à rotina, sem coragem de assumir que estão apenas existindo. Se você quer mudar, precisa parar de usar o tempo como desculpa. Precisa reconhecer que tudo que você não criou foi porque não quis criar. Que toda história que você não viveu foi porque teve medo. Que toda semente que você não plantou foi porque preferiu a zona de conforto. Imagine que daqui a 20 anos você vai sentar em uma cadeira qualquer, olhar para trás e perceber que os seus dias foram desperdiçados com tarefas que não importavam, com discussões que não acrescentaram nada, com distrações que sugaram a sua vitalidade. Você vai suportar esse arrependimento?
Vai aguentar o peso de saber que não foi falta de tempo? Foi falta de direção? Você precisa decidir. Precisa escolher a dor de focar em algo grande ao invés da dor invisível de viver uma vida sem história. Porque não existe zona neutra. Ou você usa o tempo para construir seu propósito, ou você vai gastar o tempo sustentando o propósito de quem teve coragem de decidir antes. Você acha que a rotina é inevitável. Mas a rotina que te destrói é aquela sem sentido. Quando o propósito é claro, até o trabalho mais simples ganha dignidade. Quando você sabe o porquê, qualquer como se torna suportável. Mas quando você não tem direção, tudo vira peso. Tudo se torna cansativo. Tudo perde o gosto. Você quer liberdade? Então defina o seu caminho. Você quer paz? Então escolha o que vai merecer seu esforço. Você quer poder? Então discipline sua mente para dizer não a tudo que não constrói. A verdade é dura. Você não está sem tempo. Você está sem coragem. E enquanto não tiver coragem de ser honesto consigo mesmo, vai continuar correndo em círculos, reclamando das horas que voam, sem perceber que o problema nunca foi o relógio. Sempre foi você. Porque se você não for o autor da sua história, será só mais um personagem figurante. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você passa tanto tempo culpando o mundo pela sua confusão que esquece de admitir. A maior parte da sua falta de direção não veio de fora. Ela nasceu dentro de você. Foi cultivada por anos de pensamentos automáticos, por crenças herdadas e por hábitos que você nunca teve coragem de questionar. Você acorda e dorme repetindo a mesma história. Uma história que não é sua, mas que você aprendeu a defender com unhas e dentes. Você diz que não tem tempo porque isso é mais fácil do que dizer que não tem coragem de se olhar no espelho e perguntar: por que eu continuo vivendo assim? Você tem medo de descobrir que a vida que construiu não reflete o que você queria de verdade. Então é mais confortável correr de um compromisso para outro, preenchendo cada minuto com tarefas que mantêm sua mente ocupada. Assim, você não precisa confrontar a verdade. Napoleão Hill dizia que o diabo mais perigoso não vive fora. Vive dentro. Vive na sua mente, na forma de desculpas bem elaboradas. Vive na preguiça disfarçada de prudência. Vive no medo travestido de bom senso. Enquanto você não tiver coragem de encarar esse inimigo interno, vai continuar refém. Refém de hábitos que parecem inocentes, mas que, aos poucos, te matam. Você se convenceu de que é vítima do destino. Que a vida te colocou onde você está. Mas toda escolha que você não fez foi, na prática, uma decisão. Cada vez que você adiou, cada vez que você disse não é o momento, cada vez que você fingiu que não sabia o que queria, você assinou um contrato invisível com a mediocridade. Você quer saber por que seu peito pesa à noite? Porque a sua alma sabe que você traiu quem você nasceu para ser. Você se acomodou em uma rotina que nunca te pertenceu. Você se escondeu atrás de compromissos que parecem nobres, mas que só servem para evitar o confronto com a sua verdade. Você acha que autoconhecimento é um luxo, que é coisa de quem tem tempo sobrando. Mas a verdade é que a falta de direção nasce da falta de consciência. Enquanto você não souber quem é, vai correr atrás de qualquer coisa que pareça urgente, sem perceber que a urgência verdadeira mora dentro. Pense em todos os momentos em que você se traiu. Quando disse sim, querendo dizer não. Quando ficou, querendo partir. Quando calou, querendo gritar. Cada uma dessas micro-traições criou rachaduras na sua integridade. Hoje, essas fissuras viraram buracos por onde sua energia escapa. E você acha que está cansado por trabalhar demais. Mas está cansado por viver de menos. Você quer se libertar? Então comece sendo honesto. Pergunte a si mesmo: por que eu faço o que faço? Por que aceito o que aceito? Por que tolero essa vida sem alma? Se você não tiver respostas, parabéns. Você deu o primeiro passo. Porque só quem admite que não sabe onde está tem chance de descobrir o caminho. Napoleão Hill escreveu que o maior inimigo do homem é a deriva. É acordar cada dia sem propósito, deixando que o acaso decida o seu destino. Você acha que está no controle porque sua agenda está cheia. Mas agenda cheia não significa vida cheia. Significa só que você lotou seus dias com distrações para não ter que encarar a pergunta que te assombra quando tudo silencia. É isso que eu quero viver até morrer? Você tem medo de fazer essa pergunta porque intui a resposta. Você sabe que não. Você sabe que há algo maior esperando. Algo que você ignora há tanto tempo que quase esqueceu como soa.
Mas de madrugada, quando o mundo dorme e a sua consciência acorda, você sente uma pontada no peito, um incômodo na garganta, uma raiva silenciosa por ter se rendido tão fácil. O autoconhecimento dói porque ele desmonta todas as máscaras. Ele mostra que a sua falta de direção é uma escolha inconsciente. Ele te obriga a reconhecer que, se quisesse mesmo mudar, já teria começado. Que, se quisesse mesmo fazer diferente, não estaria justificando a estagnação com histórias recicladas. Mas também é no autoconhecimento que mora a sua salvação. Quando você decide parar de mentir, tudo começa a se reorganizar. A clareza vem não quando você acha respostas rápidas, mas quando tem coragem de ficar nas perguntas sem fugir. Você não precisa saber tudo agora. Precisa apenas decidir que não vai mais viver no piloto automático. Precisa decretar que não vai mais terceirizar a autoria da sua história. Precisa prometer que nunca mais vai fingir que não percebeu o vazio que te persegue. Pense em todos que você admira. Eles não nasceram prontos. Eles não acordaram iluminados. Eles apenas decidiram que viveriam de acordo com a própria verdade, mesmo que isso custasse a aceitação dos outros. Eles escolheram direção antes de ter garantias. Porque a garantia só vem depois do comprometimento. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação. Henry Ford foi chamado de louco. Edison foi ridicularizado mais de 1000 vezes. Mas nenhum deles deixou que a opinião alheia definisse seu caminho. Nenhum deles aceitou a mediocridade de viver sem direção. Você pode continuar se escondendo na multidão. Pode seguir dizendo que não tem tempo. Mas vai chegar o dia em que tudo isso vai parecer pequeno demais. O dia em que você vai olhar para trás e sentir uma dor que nenhuma distração alivia. A dor de saber que não foi o tempo que faltou. Foi coragem. Você pode mudar isso hoje. Pode decidir que não vai mais viver como espectador. Pode decretar que cada hora sua será investida em algo que te faça sentir vivo. Pode declarar que a partir de agora só aceita uma vida que tenha propósito, clareza e direção. Você vive reclamando que os seus dias são caóticos. Que a rotina é uma engrenagem implacável que te esmaga até a última gota de energia. Mas você não percebe que esse caos externo é só o reflexo da confusão que existe dentro da sua mente. Nada fora de você pode ser claro se dentro tudo é turvo. E essa nebulosidade mental não é acaso. É o resultado de anos vivendo sem propósito. Você acorda e a primeira coisa que faz é se afundar em distrações. Antes mesmo de pensar, já cedeu seu poder a tudo que é urgente, mas não importante. Você age como se fosse escravo das notificações, das demandas alheias, das pressões invisíveis que ditam o que você deve sentir e fazer. E sabe o que é mais perigoso nisso tudo? Você acha normal. Você acha que todo mundo vive assim. Você se consola com a ideia de que está na média. Mas a média é só outro nome para a mediocridade. Quando tudo em você se confunde, qualquer direção parece aceitável. Qualquer ruído vira comando. E, aos poucos, você se torna só mais um figurante em um cenário que jamais escolheu. Napoleão Hill dizia que tudo começa com pensamento, decisão e desejo ardente. Sem esses três, a mente vira território de invasão. Os medos se instalam. As dúvidas se multiplicam. As opiniões dos outros passam a ter mais importância do que a sua própria convicção. Você se torna um hospedeiro de sonhos que não são seus. Você quer saber por que vive exausto? Porque a confusão mental rouba sua força. Porque acordar sem clareza é o mesmo que entrar em batalha sem saber quem é o inimigo. Você desperdiça a munição. Você se fere no fogo cruzado. Você se torna vítima de uma guerra que nem percebeu que começou. A clareza é a força mais subestimada que existe. Ela não nasce por acaso. Ela é o resultado de disciplina, reflexão e compromisso com a verdade. Clareza é a decisão de não aceitar uma vida menor do que você sabe que pode ter. Clareza é acordar todos os dias com um porquê tão forte que nenhum obstáculo consegue demolir. Você acha que está cansado por trabalhar demais. Mas o cansaço mais devastador é o de trabalhar sem sentido. É o de fazer coisas que não têm nada a ver com o seu propósito, só porque todo mundo faz. É o de gastar anos perseguindo metas que não foram geradas pelo seu coração. Você quer uma vida mais leve? Então defina o seu caminho. O peso que você sente não vem da quantidade de coisas que você carrega. Vem da quantidade de coisas que você carrega que não tem nada a ver com você. Pare agora e se pergunte: o que eu quero de verdade? Se tudo fosse possível, o que eu estaria criando? Quem eu seria se ninguém pudesse me julgar? O que eu faria com meus dias se não precisasse provar nada para ninguém?
Não espere que essas respostas cheguem suaves. Elas vão doer. Porque a verdade costuma desmontar as fachadas que você passou a vida inteira construindo. Mas só há liberdade do outro lado dessa dor. Só existe paz quando a sua mente para de lutar contra si mesma. Quando Napoleão Hill escreveu sobre autossugestão, ele não estava falando de repetir frases bonitas diante do espelho. Ele falava de semear ideias poderosas na sua mente até que elas se tornassem mais fortes que qualquer dúvida. Ele falava de treinar seus pensamentos até que o seu propósito se tornasse inevitável. Você não pode mudar seu destino se não mudar sua mentalidade. Você não pode criar uma história épica pensando como quem aceita a mediocridade. Você não pode esperar clareza agindo como quem só quer sobreviver. O propósito não é um luxo. É a bússola. Sem ele, cada passo seu é só movimento aleatório. Sem ele, cada esforço seu é só consumo de energia que nunca se transforma em resultado real. Sem ele, cada dia seu é só mais uma página em branco que você deixa outra pessoa escrever. Henry Ford não teve todas as respostas quando começou. Mas ele tinha uma certeza inabalável. Queria criar algo que mudasse o mundo. Edison não sabia como transformar a ideia da lâmpada em realidade. Mas tinha um porquê tão inflamado que cada fracasso parecia só mais uma etapa. O Walt Disney não tinha garantias quando começou a desenhar personagens em um pedaço de papel. Mas tinha um propósito tão claro que nenhuma falência conseguiu esmagar. Você acha que clareza nasce do conforto. Mas clareza nasce da decisão de não se contentar mais. Nasce quando você olha para tudo que já fez e percebe que não quer repetir essa história. Nasce quando você admite que está cansado de caminhar em círculos. A partir de hoje, faça um pacto consigo mesmo. Só aceitar o que te aproxima do que você nasceu para ser. Diga não a tudo que rouba a sua energia. Proteja seu tempo como quem protege a única moeda que importa. Porque é isso que ele é. O tempo que você gasta com o que não tem propósito é o mesmo tempo que nunca mais poderá ser investido na sua grandeza. Você quer poder? Então cultive a clareza como quem cultiva o fogo. Você quer paz? Então discipline sua mente a lembrar todo dia o porquê você faz o que faz. Você quer legado? Então construa cada manhã como se fosse o tijolo final de uma obra que vai durar séculos. Você pode continuar dizendo que não tem tempo. Mas não tem tempo porque não tem direção. Não tem direção porque nunca teve coragem de escolher um propósito que custasse críticas, perdas e desconforto. Hoje, você pode mudar isso. Pode decidir que não vai mais viver com a mente atolada em ruídos. Pode decidir que seus pensamentos vão servir a um propósito maior. Pode decretar que daqui para frente sua história terá um porquê tão claro que ninguém vai ousar duvidar. Você passa anos dizendo que quer mudar, repetindo que precisa de um novo rumo, sussurrando, antes de dormir, que não aguenta mais essa vida pequena. Mas toda mudança verdadeira nasce de um momento específico. Um instante em que você decide que nunca mais vai aceitar menos do que sabe que merece. E esse instante não acontece por acaso. Ele acontece quando você finalmente tem coragem de romper. Você acha que decisão é um processo suave, que vai acordar um dia sentindo-se pronto. Mas decisão real não é confortável. Ela chega como uma faca que corta todas as desculpas. Ela não pede permissão. Ela não espera que você se sinta seguro. Napoleão Hill escreveu que toda conquista começa com uma decisão firme e inabalável. Mas você vive num estado morno, sempre tentando manter um pé em cada lado. Um lado que quer mudar, outro que quer continuar. Um lado que sonha alto, outro que tem medo do ridículo. Enquanto você não escolher onde vai fincar os pés, nada vai se mover. Você acha que não tem tempo. Mas na verdade, não tem compromisso. Porque o compromisso verdadeiro muda tudo. Quando você se compromete de verdade, suas prioridades se reorganizam. O que era desculpa se dissolve. O que parecia impossível vira só mais um detalhe logístico. O compromisso é a chama que consome a hesitação. O que te impede de decidir não é a falta de conhecimento. É o medo de ter que abandonar o que te mantém pequeno. Porque a inércia é um tipo de vício. Você se acostuma ao conhecido. Você começa a amar o que deveria odiar. Você cria apego à própria limitação. Mas chega uma hora em que a dor de permanecer se torna maior que o medo de partir. E esse momento, se você tiver coragem de respeitar, é o ponto de ruptura. A hora em que você olha para tudo que construiu e admite que não quer mais. A hora em que você reconhece que viver uma vida que não é sua é mais insuportável do que qualquer risco. Henry Ford decidiu que não passaria a vida montando máquinas que não mudavam nada.
Edison decidiu que não se contentaria com a escuridão. Carnegie decidiu que não aceitaria a pobreza como destino final. Cada um deles teve o seu momento de ruptura. E naquele instante, não havia plano de contingência. Havia apenas decisão. Você quer segurança. Quer garantias. Quer certezas de que tudo vai dar certo. Mas segurança é a maior ilusão que já inventaram para manter você domesticado. Nada grande nasce do conforto. Nada inesquecível é criado na segurança. Toda história que vale a pena ser contada começa quando alguém decide que prefere perder tudo a continuar traindo a própria alma. Você acha que pode pensar mais um pouco, refletir mais um pouco, esperar mais um pouco. Mas cada mais um pouco rouba um pedaço do seu poder. Cada dia que você adia sua decisão faz você acreditar que a indecisão é normal. Até que chega uma hora em que você se esquece como é ter convicção. Você quer saber a diferença entre quem realiza e quem lamenta? Não é talento. Não é sorte. É decisão. A decisão de levantar quando tudo parece perdido. A decisão de agir quando ninguém acredita. A decisão de não negociar com a mediocridade. Você pode continuar ensaiando. Pode continuar colecionando informações, livros, palestras. Mas enquanto não decidir, tudo isso é só distração de luxo. O conhecimento sem ação é só mais um enfeite intelectual. O compromisso é quando você declara guerra ao seu velho eu. Quando você se olha no espelho e diz, a partir de hoje, eu não aceito mais essa versão de mim. Eu não aceito mais acordar sem direção. Eu não aceito mais gastar o meu tempo com coisas que não me tornam maior. Você vai sentir medo. Vai sentir dúvidas. Vai sentir dor. Mas essas sensações são apenas sinais de que você está vivo. De que finalmente saiu do torpor. De que finalmente ousou perturbar o status quo. Você acha que vai conseguir agradar todo mundo enquanto muda. Mas quem tem coragem de decidir sempre incomoda. Você vai perder amizades que só serviam para manter você no mesmo lugar. Vai perder ambientes que só existiam para te distrair. Vai perder hábitos que você usava para anestesiar o vazio. Mas em troca, vai ganhar algo que não tem preço, a integridade de viver a sua verdade. O mundo não vai te oferecer medalhas por decidir. Pelo contrário, o mundo vai te julgar, vai te pressionar a voltar atrás, vai te chamar de inconsequente. Porque a sua coragem de agir expõe a covardia de quem escolheu não tentar. Mas se você suportar essa rejeição inicial, vai descobrir uma liberdade que poucos conhecem. Essa liberdade é o estado natural de quem vive em propósito. A tranquilidade silenciosa de quem sabe que cada dia importa. De quem acorda sabendo que o seu tempo não é um recurso aleatório. De quem entende que direção é mais valiosa do que qualquer diploma, qualquer aprovação, qualquer status. Hoje pode ser o seu ponto de ruptura. O dia em que você finalmente decide que não vai mais terceirizar seu destino. Que não vai mais esperar permissão para viver algo grande. Que não vai mais se contentar com migalhas emocionais, profissionais e espirituais. Você tem o poder de escolher. O poder de decidir que o seu tempo vai ser investido no que importa. Que os seus dias vão ter assinatura própria. Que sua história vai ser escrita por mãos que tremem, mas não recuam. Você acredita que precisa se sentir inspirado para agir. Que precisa estar motivado todas as manhãs. Mas isso é só mais uma história que você conta para não começar. Você acha que disciplina é coisa de gente fria, de máquinas sem alma. Mas disciplina é o amor próprio em estado puro. É a forma mais elevada de respeito pelo seu futuro. Napoleão Hill dizia que a ação persistente era a raiz de toda realização. Mas você insiste em viver à mercê do humor, da energia do dia, da opinião dos outros. Você levanta, olha o celular, perde minutos, perde horas. E depois se pergunta por que a sua vida parece sempre atrasada. Você diz que quer mudança. Mas a mudança mora nos pequenos atos repetidos quando ninguém está olhando. Não são as grandes decisões que te definem. São os detalhes do seu dia. São aqueles momentos em que você escolhe fazer o que precisa, mesmo sem vontade nenhuma. Você quer saber por que sua mente está confusa? Por que você treina a inconstância todos os dias? Você começa projetos e abandona. Você promete e não cumpre. Você faz planos e não executa. A sua falta de foco é a causa secreta da sua exaustão. Você não está cansado de trabalhar. Você está cansado de não concluir nada. A disciplina não nasce da motivação. Ela nasce da clareza. Quando você sabe exatamente por que faz o que faz, você não precisa de estímulos diários. Você acorda e cumpre. Você sente preguiça e cumpre.
Você tem medo e cumpre. Você fica em dúvida e cumpre. Disciplina é a ponte que liga quem você é ao que você sonha. E essa ponte é construída com tijolos de ação. Cada pequena atitude conta. Cada dia em que você resiste ao impulso de desistir conta. Cada manhã em que você decide que o seu compromisso vale mais que o seu conforto conta. Você pode inventar 1000 desculpas. Dizer que não tem tempo, que não tem energia, que não tem apoio. Mas a verdade crua é que quem tem disciplina sempre encontra caminho. E quem não tem, sempre encontra justificativa. O sucesso é um ritual silencioso. Um ato de fé diária. A rotina de quem prefere o incômodo da constância à dor de chegar ao fim da vida sabendo que poderia ter sido mais. Você quer ser esse construtor silencioso ou vai continuar esperando o dia perfeito? O maratonista invisível não corre só nos dias ensolarados. Ele corre quando chove, quando venta, quando dói. O construtor silencioso ergue pilares quando todos dormem. O soldado da manhã fria se levanta antes da cidade acordar. Esses são os que, um dia, terão histórias que valem a pena ser contadas. Você acha que disciplina é prisão. Mas a verdadeira prisão é viver refém da própria oscilação. Quando você só age quando tem vontade, você passa a vida inteira no mesmo ponto. E chama isso de destino. Mas destino é escolha somada à ação consistente. Destino é foco repetido até virar resultado. Disciplina não é ausência de emoção. É domínio sobre ela. Você vai ter dias ruins. Vai ter dias em que vai querer desistir. Vai ter dias em que vai se perguntar se vale a pena. E é nesses dias que você vai descobrir quem você realmente é. O mundo pertence a quem age. A quem levanta e cumpre. A quem não negocia consigo mesmo. Você acha que o sucesso é privilégio de poucos. Mas ele é a consequência de hábitos diários que parecem insignificantes. Napoleão Hill dizia que os homens bem-sucedidos têm o hábito de fazer o que os fracassados não gostam de fazer. Eles não gostam mais do que você. Eles só fazem. Simples assim. Você quer liberdade? Então discipline sua agenda. Discipline sua mente. Discipline seu corpo. Faça do seu dia um território sagrado. Onde não entra qualquer distração. Onde não cabe qualquer desculpa. Você pode continuar esperando aquela motivação cinematográfica que vai transformar tudo. Mas ela não vem. E se vier, não dura. O que dura é a decisão de agir todos os dias, mesmo quando tudo parece pequeno, sem sentido, sem retorno imediato. É assim que se constrói algo que ninguém pode tirar de você. Porque resultados podem ser roubados, mas a identidade que você forja com disciplina é inquebrável. Você não está cansado de trabalhar. Está cansado de se trair. Está cansado de começar e não acabar. Está cansado de prometer e não cumprir. Está cansado de acordar e sentir que a vida sempre escapa pelos dedos. Mas isso pode mudar agora. Neste exato instante. Basta decidir que você vai agir. Que você vai treinar o seu foco como quem afia uma lâmina. Que você vai honrar cada compromisso que fez com seus próprios sonhos. Disciplina é quando você assume que não vai mais esperar. Quando você para de ser espectador e se torna autor. Quando você declara, o que eu quero não vai nascer por acaso. Vai nascer do meu esforço, da minha constância, da minha fé prática. Você passa a vida inteira evitando a palavra fracasso, como se ela fosse um veredicto final. Como se cada queda fosse uma prova de que você nunca deveria ter tentado. Mas se você observar com honestidade, vai perceber que não há legado sem cicatrizes. Não há propósito sem tropeços. Não há história digna sem páginas manchadas de falhas. Napoleão Hill dizia que todo revés carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas você foi ensinado a odiar o erro, a se envergonhar do fracasso, a acreditar que cair é pior do que nunca sair do lugar. E essa mentira prendeu você num ciclo de estagnação onde você prefere parecer estável a viver algo real. Você acha que o mundo admira a perfeição. Mas a verdade é que o mundo admira quem tem coragem de continuar. Quem, mesmo sangrando, levanta. Quem, mesmo desacreditado, insiste. Quem, mesmo sem garantias, tenta de novo. Você quer viver algo extraordinário? Então vai ter que aceitar que o fracasso não é opcional. Ele é inevitável. Ele vai te visitar muitas vezes. Ele vai te fazer questionar tudo. Mas ele também vai lapidar a sua força. Vai te ensinar o que nenhum sucesso rápido poderia ensinar. O fracasso é matéria-prima do caráter. Cada vez que você sobrevive a ele, você ganha camadas novas de resiliência.
Cada vez que você decide que não vai desistir, você se torna alguém mais preparado para carregar o peso da sua própria história. Você quer saber por que tantos morrem anônimos? Por que confundiram conforto com felicidade? Por que acharam que evitar riscos era sinal de inteligência? Por que preferiram uma vida sem quedas a uma vida que tivesse sentido? Quando você olha para quem deixou o legado, você vê aplausos, mas não vê o que veio antes deles. Não vê as noites em claro. Não vê as dívidas. Não vê o medo sufocante. Não vê as portas fechadas. Mas tudo isso estava lá. Sempre esteve. Henry Ford faliu 5 vezes antes de criar algo que mudou o mundo. Edison foi chamado de lunático por tentar mais de 1000 vezes iluminar a escuridão. Walt Disney teve que implorar por crédito depois de ter o seu trabalho rejeitado inúmeras vezes. Eles não eram mais especiais que você. Eles só decidiram que não seriam definidos pelas derrotas. A resiliência é a virtude que separa quem conta a história de quem só observa. É a chama silenciosa que se recusa a apagar, mesmo quando tudo parece perdido. Você pode cultivar essa chama, mas precisa aceitar que vai doer, vai cansar, vai dar medo. Você quer saber se está no caminho certo? Veja quantas vezes você já caiu. Se sua vida é tão segura que não coleciona feridas, provavelmente você não está fazendo nada que importe. O conforto é um entorpecente. Ele vai te convencer de que você está bem. Vai te embalar num sono morno. Mas no dia em que você acordar e perceber que a vida passou, vai descobrir que nada dói mais do que não ter tentado. Imagine que hoje fosse o seu último dia. Imagine que não há mais tempo, mais desculpas, mais adiamentos. O que você sentiria? Orgulho ou arrependimento? Paz ou desespero? Você pode tentar fugir dessas perguntas. Pode se distrair mais um pouco. Mas no fundo, você já sabe a resposta. Você está vivo. E enquanto estiver, há chance. Há escolha. Há tempo. Mas só até que ele acabe. Porque um dia vai acabar. E quando esse dia chegar, você vai querer ter certeza de que viveu. De que se arriscou. De que se levantou mais vezes do que caiu. O aprendizado contínuo não é opcional. Ele é a única forma de crescer. Você não pode achar que sabe tudo. Não pode se contentar com a primeira vitória. Não pode parar de evoluir. O dia em que você achar que chegou, é o dia em que começa a morrer por dentro. Você quer um legado? Então viva cada dia como se fosse uma aula. Como se cada erro fosse só mais uma lição. Como se cada dificuldade fosse só um convite para ficar mais forte. O seu nome pode não estar em livros de história, mas ele vai estar na memória de quem cruzou o seu caminho. Na vida de quem você inspirou. No coração de quem você levantou com seu exemplo. E isso é um tipo de eternidade que ninguém pode tirar. Você pode continuar adiando. Pode continuar esperando o momento certo. Pode continuar justificando. Mas vai chegar uma hora em que nenhuma desculpa vai servir. A única coisa que vai importar é o que você fez com o tempo que teve. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas desiste a poucos passos do sucesso. Você vai ser mais um desses? Ou vai decidir que a sua história não será interrompida por medo, preguiça ou comodismo? O legado nasce quando você se compromete com algo maior do que o seu ego. Quando você decide que vai aprender até o último dia. Quando você entende que a vida não é sobre parecer perfeito, mas sobre se tornar útil. Se você quer deixar algo que dure mais que você, precisa começar hoje. Precisa escrever cada capítulo com coragem. Precisa aceitar que as páginas mais importantes são aquelas manchadas de lágrimas, suor e esperança. Porque no fim, tudo que vai sobrar é o que você construiu dentro de si mesmo. A disciplina que praticou. A coragem que demonstrou. A fé que cultivou. O impacto que causou. Você não está sem tempo. Você só está sem direção. Mas isso pode mudar agora. Neste segundo. Com uma decisão. Porque se você não for o autor da sua história, será só mais um personagem figurante. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.